Um duelo? Ora! Assim de repente. Qin Saijin recuou. No entanto, Qin Yuhin deu um passo rápido à frente e se aproximou dele. Embora eu tenha te dado minha avaliação antes, eu nunca lutei com você com o meu máximo ainda. Eu. O. É. Não seja assim e vamos fazer isso de uma vez por todas. Saidin deu uma rápida olhada no relógio. Não fazia nem 10 minutos que ele chegou ao centro de treinamento e... Além disso, ele estava vestido com traje de treino também. Então, voltar para casa agora foi só um pouco. Vamos lá. Vamos fazer isso. Qin Yuhin exibiu um aejo que era bem diferente dela. Enquanto arrastava o indefeso Saidin para o meio do centro de treinamento. Enquanto ainda carregava uma expressão insegura. Saidin foi pegar a espada de prática. Mas Qin Yuhin balançou a cabeça em desaprovação e lhe entregou uma massa. Em vez disso. Olha! Aqui está uma massa que você pode usar. Você a manejou tão bem naquela época. Hã? Ainda carregando aquele sorriso dela. Ela apertou à força a massa em suas mãos. Ele olhou para a massa e caiu em um pensamento. Qin Yuhin estava definitivamente suspeitando de algo. Cada ação que ele toma daqui para frente pode inflamar ainda mais as suspeitas dela. Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos corretamente, Qin Yuhin se aproximou dele como um raio e balançou sua espada para baixo. Ela não carregou a arma com mana. Mas o poder e a precisão exibidos ainda eram incríveis. Então Saidin teve que colocar todo o seu esforço para balançar a massa e se defender. Aquele estouro repentino marcou o início do duelo entre uma massa e uma espada. Saidin colocou pouco mais da metade do que ele era realmente capaz durante esta sessão de duelo. Mas provou-se impossível mascarar completamente todos aqueles pequenos hábitos que seu corpo havia acumulado ao longo do tempo. E agora? Qin Yuhin estava sentado em uma cadeira, ponderando seriamente sobre algo enquanto sua testa se aprofundava ainda mais. Fuó! Ela cuspiu um suspiro. Verdadeiramente. Ela sentiu que havia partes que se assemelhavam ao Orc-Herói. Definitivamente sim. Isso significa que Qin Saidin estudou com o Orc-Herói? Bem, ele disse algo sobre ele ser amigo de um subordinado do Orc. Mas lembrando-se daqueles tempos em que ela foi para a aldeia Orc, ela não se lembrava de ter visto nenhum vestígio dele lá. Talvez? Ela olhou para Saidin que estava esticando seus membros naquele momento. Monstros que poderiam se transformar em humanos eram muito raros. Mas eles existiam com certeza. Chamado de Homem-Monstro. Ela chegou a caçar pessoalmente um antes. Mas Qin Saidin definitivamente não era assim. Olhando para sua história, ninguém poderia argumentar que ele era um monstro disfarçado. Nesse caso, talvez fosse o contrário? Em outras palavras, um humano que poderia se transformar em um monstro. E, certamente, havia uma habilidade abençoada na raça humana que poderia tornar tal coisa plausível, o traço. Sr. Qin Saidin? Qin Yuhin cautelosamente o chamou. Sim? Se não for muito problema. Posso perguntar qual é o seu traço? Minha característica. Ah. Bem. Sim. Mas se você se sentir desconfortável em falar sobre
Então você não precisa me dizer. Sério? Nesse caso, não vou te contar. É um tabu. Afinal, Kim Sae-jin deu a conhecer o seu desagrado e saiu do centro de treinos em passos apressados. E Kim Il-rin olhou para suas costas em um espanto atônito. Ventos montanhosos sopravam agora. E algumas regiões já haviam recebido os primeiros sinais de neve com sorrisos calorosos. A visão de pessoas andando usando acolchoamento grosso podia ser vista. E as lojas que vendiam lenços e luvas aumentavam em número. A chegada de uma nova estação parecia ter o poder de provocar tais mudanças no cenário. Ouvi dizer que Portugal está à beira do precipício. Será que o mundo não acabará mesmo a este ritmo? Vamos agora. As conversas que aconteciam nas ruas se fundiam com o frio sazonal do inverno. Pouco mais de um mês havia se passado desde aquela coletiva de imprensa que abalou a Terra. E o caos realmente havia visitado o mundo. O número total de monstros estava aumentando explosivamente. E monstros de nível de chefe constantemente aparecia. Como se o incidente do pássaro monstro da Coreia fosse apenas o começo. Monstros mais fortes e assustadores viraram o mundo de cabeça para baixo. A situação piorou tanto que não foi mais possível manter um governo funcional em regiões que ficaram para trás em termos de formação de uma defesa aceitável contra as ameaças dos monstros. Bem como no desenvolvimento das ordens dos cavaleiros, regiões como o Sudeste Asiático e o continente africano. Isso desencadeou uma crise de refugiados sem precedentes. Portanto, tornou-se outro grande problema mundial. No entanto, a partir desse incidente com o pássaro monstro, e para o recente golem de carne, a República da Coreia sofreu poucos danos a si mesma enquanto lutava contra essas ameaças quando comparada a outras nações. E uma das razões para isso foi, ao contrário de outras, tudo por causa de uma certa força sobrenatural misteriosa. O Leviatã. Um ser que o mundo passou a chamar de dragão azul. Mas algo é estranho. Kim Sae-jin murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto lia as palavras das páginas de uma divindade de 4 direções. Dragão azul. Bem diferente do nome que soava como operação de estelionatário. O site em si foi muito bem desenhado e disposto. As notificações relacionadas ao dragão azul. Fóruns abertos. Quadros de avisos. Etc. O local simples, mas luxuosamente decorado. Não tinha muito tráfego. Mas, ao mesmo tempo, parecia que havia algumas pessoas dedicadas a manter as coisas em andamento também. É como se o site estivesse em modo de suspensão. Mas ainda assim, o dragão azul está rapidamente se tornando a entidade guardiã da Península Coreana. Kim San-ho respondeu com uma voz enérgica. Sae-jin chegou a ver Kim Il-sung. Mas a doença do velho havia estourado e, assim, ele estava tendo um encontro com seu filho, San-ho. Em vez disso. Ok. Tudo bem. Mas, como você está planejando utilizar este café? Ah. Sobre isso. Então, eu tenho essa ideia, que tal fazermos assim? Senhor? Tem um filme antigo chamado Spider-Man. Você vê. E nele, ele usa mais ou menos a mesma ideia que a minha. Kim San-ho continuou com suas palavras em uma voz um tanto feliz. Sua sugestão foi bastante simples. Os donos do site eram Kim San-ho,
Kim Saidin e Kim Il-sung. E entre eles, Saidin era o Leviatã. E assim, Saidin os informaria sobre o próximo lugar onde o Leviatã apareceria. E essa informação apareceria neste site. Através desse método, que implicava que este site estava em algum tipo de comunicação com o Dragão Azur. Ele ganharia uma enorme quantidade de fama e a confiança das pessoas. E eles seriam capazes de incutir a ideia do Leviatã, ou, neste caso, do Dragão Azur, ser o aliado da humanidade. No entanto, quando se olha para o quadro geral, isso não é fraude? Perdão? Bem, isso. O bem. Não. Provavelmente não é. Provavelmente vai ficar tudo bem. Enquanto não formos descobertos. Mestre da guilda. Toda essa coisa de não ser descoberto não soava kosher. Então Saidin estreitou os olhos e olhou para Kim San-ho. Bem, se tal coisa é uma fraude, então, agindo como laica, o mestre da guilda acabaria servindo a várias sentenças de prisão perpétua. Ah! Desculpe. Kim San-ho apressadamente tentou arranjar uma desculpa, antes de abaixar a cabeça e coçar a nuca. Saidin olhou para ele e riu levemente. Embora Kim San-ho parecesse estar com medo de seu chefe no início, era como se ele tivesse ficado muito mais confortável agora e sua atitude tivesse se aliviado. Saidin preferia isso, pois era como lidar com um amigo. Além disso, Saidin também não esperava ver o pai de uma criança ser tão imaturo. De qualquer forma, eu já carreguei as coordenadas onde você estará por hoje. Claro, ninguém vai acreditar em nós agora. Mas eu já liguei para uma rede de notícias amiga. Então, tenho certeza que vão mandar alguém. Saidin assentiu com a cabeça. Mas então, a expressão de Kim San-ho endureceu de repente. Ah! Também. Parece que aquela mulher de Batorre está mostrando sinais de movimento. Mestre. Ela é? Sim, senhor. Não sei ao certo o que entrou nela. Mas para alguém que não quer respirar o mesmo ar que os humanos. Ela tem sido vista andando pelo lado de fora bastante ultimamente. Mas o que é estranho em seu comportamento é que ela foi vista vagando pelo litoral. Parece que ela está pensando no Dragão Azur, mestre da guilda. Nesse caso, se eu tiver sorte, posso conhecê-la. Então, os olhos de Saidin brilharam. Enquanto o Leviatã não estivesse em terra firme, era basicamente invencível dentro do oceano. Afinal, o oceano era como uma fonte infinita de mana para ele. Se você tiver azar, então você vai conhecê-la. No entanto, a refutação de Kim San-ho foi bastante contundente. O que você quer dizer? Ainda é muito difícil contra a mulher Batori. Senhor. Ela sozinha massacrou brutalmente dezenas de cavaleiros de nível superior quando a guerra entre raças ainda era uma coisa. Mesmo com a forma do Leviatã. Quando bebê. Você está pedindo o impossível. Ela é tão poderosa assim? Atualmente, sua forma de Leviatã era forte o suficiente para lutar contra o Golem de carne. Embora usando uma técnica especial. Mas nem isso foi suficiente para enfrentar essa mulher Batori?
Isso mesmo, senhor. Os descendentes da família Báthory desfrutam dessa característica única transmitida geneticamente onde? Pagando o preço da vida dos vampiros. Eles se tornam muito mais poderosos do que antes. Não sabe como isso funciona. Mas bem, aquela história estranha sobre que Báthory se banhando de sangue? Essa história surgiu por causa dessa característica. Senhor. Kim Saidin entendeu então. Naquela época, o número de vampiros que morreram durante a guerra entre as raças facilmente passava de 100 mil em todo o mundo. Depois de terminar o encontro com Kim San-ho, Saidin se transformou no Leviatã e nadou no Mar do Leste. Atualmente, mesmo em um olhar casual, seu comprimento e peso explodiram a uma taxa louca. Ele só nadava no Mar do Leste 3 vezes por semana. Mas ainda assim, parecia que seu crescimento se acelerou devido a ele usar as habilidades desta forma com bastante vigor ultimamente. Mais importante, porém, ele ainda não tinha sentido os perigos de seu ego ser dominado pelos instintos da criatura. Não como com o orco ou o licantropo. Isso levou Saidin a questionar a veracidade da natureza amplamente compreendida do Leviatã que as pessoas aceitavam como fato. Ele até pensou que, talvez, essa poderosa criatura do oceano não fosse um monstro, mas um ser sentado em uma planície de existência mais alta do que meros humanos. Eles disseram que o Leviatã se tornaria violento quando seu território fosse violado. Mas, bem, os humanos não fariam o mesmo também. Dadas as circunstâncias? Afinal, não havia nenhuma criatura viva que permitisse que outros invadissem livremente suas casas. Lá está. Ouvindo as vozes que vinham de longe, Saidin rapidamente assumiu uma expressão facial séria e corrigiu sua postura. A aparência de um bebê Leviatã sendo empurrado pelas ondas de repente se transformou em uma divindade onipotente. Calem-se. Tire suas fotos com cuidado. Calma. Calma. A lente da câmera apontando para ele estava localizada em cima de um iate. Por outras palavras, havia um barco que transportava pessoas nesta parte perigosa do Mar do Leste. Se fosse no passado, isso nunca teria acontecido em 1 milhão de anos. Eles provavelmente tiveram que atravessar áreas cheias de monstros marinhos para chegar até aqui. Bem, todos. Lá está. O dragão azul. Parece que cresceu um pouco de tamanho, mas ainda exala aquela aura nobre e inabalável. Um repórter sussurrou para os outros passageiros. Saidin olhou para o rótulo colado na câmera. Eles eram da emissora KNS, uma emissora amigável. Aquela que Kim Il-sung secretamente deu um heads-up. Como agradecimento por todos os artigos favoráveis escritos sobre a Guilda Monstro. Agora, a rota comercial do Mar do Leste foi estabilizada graças à influência do Dragão Azul. Todos os monstros marinhos regulares, bem como os monstros voadores anteriormente encontrados aqui perto, estão ocupados migrando para longe do Mar do Leste. Depois de serem completamente suprimidos pela presença do dragão. Neste momento, o valor econômico acrescentado ao país por causa da limpeza desta região foi calculado para ultrapassar facilmente $1 milhão. É claro que nem todos os monstros fugiram. De vez em quando, um monstro marinho agressivo aparecia e o desafiava. Urk. O iate começou a balançar incontrolavelmente quando as ondas pesadas subiram de repente. Ao mesmo tempo, a escuridão parecia descer sobre o mundo.
E um monstro revelou sua caneca feia sob a superfície da água. Olhos vermelhos e presas horríveis projetando-se de suas mandíbulas, era um monstro chamado Ness. A criatura dominante desta área. Antes do Leviatã aparecer. Isso. Aquilo. Aquilo. Alguém do iate. Como esperado. Tornou-se um estado de pânico total no iate. Os cavaleiros de escolta desembainharam tardiamente suas armas. Mas todos sabiam muito bem que nenhum cavaleiro poderia derrotar um monstro marinho quando no mar. O repórter olhou para o Leviatã com um par de olhos suplicantes. Quem Saidin? O bebê Leviatã. Bufou desdenhosamente e moveu lentamente seu corpo. O monstro de Ness rosnou e expulsou Mana de uma maneira ameaçadora. Mas bem. Era tudo meio risível. Realmente. Ele estava planejando usar sua respiração e facilmente soprar a criatura para longe. Mas então. Ele pensou na câmera. Era verdade que se queria mostrar um pouco se houvesse um público apreciador assistindo à ação. Ele pensou um pouco sobre o que deveria fazer. Antes que uma boa ideia surgisse em seu cérebro. Ele então rapidamente derramou sua mana no oceano. Ventos violentos subitamente chicotearam como uma tempestade e sacudiram o céu. E no corpo de água onde Ness estava nadando, o oceano começou a se abrir. E depois que toda aquela massa de água se separou como se um mundo de vácuo tivesse se formado ali. O corpo principal anteriormente oculto do Ness foi dramaticamente revelado ao mundo. Infelizmente para o monstro. A água do mar era basicamente sua vida. O Ness pedalou desesperadamente seus membros no ar. Onde não havia uma gota de água quando começou a secar da ponta de sua cauda. Até que, finalmente, até mesmo a luz vermelha que circulava em seus olhos se dissipou. Isso deveria ser suficiente. Então, Saidin devolveu a violenta tempestade de ventos e o oceano massivamente dividido de volta ao seu estado calmo original. E então deu uma rápida olhada no iate. Mesmo experimentando eventos que excediam sua imaginação mais selvagem. O cinegrafista mostrou seu verdadeiro profissionalismo e continuou a filmar tudo. Dentro das mentes dessas pessoas. Que estavam todas olhando atordoadas para o bebê dragão azul. Essa criatura havia se tornado ainda mais maravilhosa de se ver. Abrir o mar assim. Eles tinham lido isso antes, mas isso era da Bíblia. E, mais importante, quem realizou esse milagre foi o onipotente Deus. Saidin deu mais uma olhada no grupo atordoado de pessoas. Antes de mergulhar fundo na água. Ele iria absorver o cristal de mana de Ness. Crescimento geral. 10% alcançado. Adquiriu a habilidade Olho Mau de Ness. As formas de vida que entram em contato com o brilho do monstro marinho serão incapazes de se mover por um curto período de tempo. As criaturas divinas não serão afetadas por esta habilidade. Esta habilidade só pode ser usada durante a forma de monstro marinho. Embora fosse uma janela de alerta que ele não via há muito tempo. Em vez de se sentir feliz, Saidin se viu completamente atordoado com seu conteúdo. Isso é só 10%. Pensar que uma força tão avassaladora era apenas 10% do seu verdadeiro poder. Saidin não pôde deixar de elogiar a grandeza do Leviatã. Um certo vídeo estava sendo reproduzido dentro da suíte de edição de uma empresa de mídia chamada Gukneon Daily. Nele,
Era possível ver um dragão azul bocejando e esticando seus membros enquanto flutuava no topo da superfície do oceano quando, de repente, o monstro marinho Ness fez sua entrada. Foi um dos monstros mais infames do Mar do Leste. Diante da provocação desse Ness, o dragão azul começou a irradiar charme cheio de lazer maravilhoso para fora. E quando o adorável dragão azul abriu os olhos e brilhou, o mar que continha o Ness se separou completamente. Assim como Moisés dividiu o Mar Vermelho. No final, Ness não conseguiu nem fazer nada e morreu secando como um charque. Em seguida, o dragão azul mergulhou triunfalmente sob a superfície da água. Caramba! Isso é uma séria pedequim. Como diabos você capturou essa filmagem? Graças ao poder desse furo massivo e exclusivo. Até mesmo o diretor-chefe do Gukneon Daily, Park Young-hyuk, teve que ir para a suíte de edição, mantendo um sorriso magro. Pedequim Young fez o seu melhor para controlar seu orgulho transbordante e tentou parecer o mais humilde possível. Recebemos uma ligação da companhia mercenária Monstro. Um aviso da possível aparição do dragão azul apareceu em um site chamado Uma Divindade de 4 Direções. Dragão azul e eles queriam que verificássemos a veracidade dessa afirmação. Para verificar. Hein? Sim. Senhor. Eu também pensei que não poderia ser nada mais do que alguns vigaristas tentando a sorte. Mas como a companhia mercenária Monstro fez o pedido, eu não tive escolha a não ser conferir. O diretor-chefe Park coçou o queixo enquanto pensava em algo. Se aquela companhia mercenária de repente pedisse a um de seus homens para verificar as alegações de um site de som de peixe, então isso só poderia significar: bem, eles estavam fazendo as coisas de uma espécie de rotatória. Ok. Então quem é o dono desse site? Não me diga. Também é o Sr. Kinsaidin? O diretor Park disse quando começou a digitar no teclado. Na tela do computador da sala de edição. Esse vídeo foi substituído pelo site Uma Divindade de 4 Direções. Dragão Azul. Eles estavam negando. Mas acho que é bem provável. Quero dizer, Kinsaidin disse que poderia se comunicar com monstros. E coincidentemente, quem nos deu a dica foi o mercenário monstro também. Então, é isso mesmo? Nesse caso, por enquanto, guarde tudo para você. Nossa estação tem sobrevivido graças ao Mr. Kinsaidin. Então você não se atreva a foder ele. O Gukneon dele era um grande conglomerado multimédia que também era dono da estação KNS. Mas a verdade é que tinha ficado atrás dos seus rivais devido a ter passado por inúmeras dificuldades e ventos contrários no passado. No entanto, a partir de um certo ponto no tempo, as coisas mudaram, começando com a Guilda Monstro revelando informações importantes através de Gukneon apenas. E eles até fizeram um programa de entretenimento que não parecia tão promissor no papel com Yu Sa-young, Jou Ji-hyuk e Lee, bem como outros membros famosos da guilda. E agora? Eles se tornaram tão íntimos que alguns estavam se perguntando abertamente se o monstro havia adquirido meio de comunicação ou não. E isso levou a que o prestígio de Gukneon subisse naturalmente a um ritmo notável. No mínimo, já não ouviam estas malditas palavras.
KNS? Ah. Desculpas. Vocês são um pouco dos agentes de cavaleiros e celebridades. Não. No caso dos cavaleiros. Seus olhos brilharam perigosamente enquanto tentavam ativamente entrar com os dois pés. Afinal, havia um apoiador brilhante chamado Monstro por trás de Gukneon agora. O diretor Park fechou os olhos e ficou. Comecei a comparar o passado turbulento e difícil com os bons tempos de agora. Caindo profundamente em um estado de orgulho pela forma como as coisas aconteceram. Ah! Aliás, PD Kim. Então, de repente, ele começou a gritar com PD Kim. Sim. Sim. Você está sendo rude. Dizendo Kim Saidin isso e Kim Saidin aquilo. É melhor você se dirigir a ele com um sino final. Não. Você começa a chamá-lo com um min ligado. Entendeu? Agora é Kim Saidin. Entendeu? Mesmo que ele não esteja por perto. Você usa o honorífico. Se você não fizer isso, pode acabar tendo um deslize de língua durante uma entrevista ou algo assim. Parecia que Kim Saidin já havia se tornado uma religião para o diretor Park. Ah. Sim. Senhor. PD Kim arranhou a nuca e respondeu de maneira relutante. Repita depois de mim. Kim Saidin. Kim Saidin. Kim Saidin. Em pleno inverno. Com o propósito de sair em um encontro. Saidin trouxe o Saiyung para a sede da companhia mercenária Monstro e inúmeras modificações. Novas adições e obras de reparo devem ter tido algumas contribuições aqui. Porque o edifício da companhia mercenária não só não se assemelhava a um galpão de jardim construído com madeira compensada, como parecia muito mais imaculado, imponente e impressionante do que o QG de uma ordem dos cavaleiros regular. Como se espera da melhor empresa mercenária do mundo. À parte. Havia agora mais de 30 empresas mercenárias estabelecidas em todo o mundo, tornando o título de melhores do mundo ainda mais significativo. A infraestrutura parece limpa e bem pensada. Saidin olhou ao redor do interior e mostrou sua admiração. O lobby. O balcão da frente. A diretoria com vagas listadas. Etc. O que ele viu aqui foi um espaço que misturava perfeitamente a tradição histórica dos mercenários amantes da liberdade e a tecnologia de ponta do presente. Obrigado. Bem, depois da história de como nossos sistemas são bem projetados, bem como benefícios e bônus superiores que oferecemos, cavaleiros atuais e antigos estão tropeçando uns nos outros para se registrar como nossos membros. Kim Sanho disse, sua voz transbordando de orgulho. Ah. Mesmo? Mesmo dentro da minha ordem do amanhecer. Um punhado de cavaleiros secretamente submeteu seus documentos à companhia mercenária Monstro. Inicialmente, negaram fazê-lo como se suas vidas dependessem disso. Mas quando foram internados, foram embora. Assim mesmo. Você sabia como eu estava sem palavras naquela época? E o Saiyung respondeu no lugar de Sanho com um rosto ligeiramente azedo. Ha ha ha. É verdade. Na minha opinião, acho que o Clincher é o serviço de aluguel de artefatos sem custo que a empresa oferece. Ah. Já que estamos falando disso, você gostaria de ir dar uma olhada?
O serviço de aluguel de artefatos sem custo. Era um serviço onde vários artefatos da TM, o Monstro, Companhia, conhecidos por seu design intrincado e excelente desempenho, eram alugados gratuitamente. Também foi talvez um dos benefícios exclusivos que a companhia mercenária Monstro ofereceu que todas as outras ordens de cavaleiros tinham inveja. Mercenários que trabalharam para Monstro podiam alugar um artefato cuidadosamente criado pelo designer principal da marca de artefato desejado. Número 1 indiscutível. Conforme votado pelos cavaleiros TM gratuitamente. À parte. O cargo de designer líder foi cunhado por pessoas que não eram da empresa, e esse título pertencia a ninguém menos que Kim Saijin. É claro. Eu também estou meio curiosa. Opa! Podemos ir? Bem. Claro. Vamos lá. Por favor. Sigam-me. Kim San-ho assumiu um sorriso brilhante e liderou o caminho. O interior do escritório de aluguel, simplesmente chamado de serviço de artefatos, definitivamente não era nada simples. O cofre incrivelmente enorme e os sistemas de segurança de última geração pareciam possuir um ambiente brutal e faziam alguém murchar apenas por sua presença. Houve alguma tentativa de roubo? Não. Senhor. Esse sistema de segurança aqui é à prova de balas. Muito bom. Como havia um grande número de pessoas esperando para alugar artefatos dentro do escritório, eles não podiam ficar por muito tempo. Eles passaram 10 minutos lá explorando, antes de deixar aquele lugar e ir para a sala de descanso. Uau! Este lugar parece muito melhor do que nas fotos. A sala de descanso, com mais de 200 pion de tamanho, foi impressionantemente equipada. O suficiente até para Yu Sai-young mostrar o quão agradavelmente surpresa ela estava. Havia bebidas líquidas e comida disponível. E até mesmo instalações como sinucas e boliche de 10 pinos foram instaladas aqui. Tenho certeza de que esta é uma sala de descanso da qual os cavaleiros de várias ordens têm mais inveja. Somos diferentes das ordens dos cavaleiros em que nossos membros são livres para gastar seu tempo da maneira que quiserem. Kim Saijin rolou o braço nos ombros de Yu Sai-young e a puxou para mais perto, antes de observar as atividades dos mercenários com grande interesse. Ei! Cara! Você já conferiu? Este site com uma divindade de 4 direções. Dragão Azul? Ah! Quer dizer aquela porcaria de algum conto de fadas? No meio de tudo isso, Yu Sai-young ouviu uma conversa que aguçou sua curiosidade. Ela parou um pouco em seus rastros e espionou os dois mercenários homens. Não. Cara. Não viu a notícia? O site previu o local onde o dragão azul apareceria. E sabe? Era verdade. É obviamente uma besteira. Então como você pode acreditar nessa merda? O número de visitantes do site Dragão Azul explodiu assim que sua existência foi mencionada na televisão. Claro! Uma vez que o site estava pronto para tal eventualidade, os servidores lidaram com todo o tráfego aumentado. E assim, o site se tornou realmente famoso agora. Ainda assim, uma parte da população zombou de outras pessoas que acreditavam nas alegações do site, chamando de nada além de um conto de fadas. Não é besteira. Você não ouviu aquele boato sobre a Espanha tentando entrar em contato com os proprietários do site em capacidade oficial?
Você sabe quantos monstros marinhos existem por aí? Ah, então, quem são os donos do site? Como diabos eu deveria saber disso? Alguns dizem. É definitivamente o mestre da guilda Kim Saijin. Foi então que um único alarme disparou do relógio do mercenário. Ei! 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 Parece que as recompensas do trabalho finalmente chegaram. Vamos lá e vamos conseguir. Ué? Realmente? Vamos! Então, a próxima rodada é sobre a pessoa com o menor. Mas quando se levantaram para sair, Kim Saijin e o Saiyong estavam bem atrás deles. Ambos congelaram no local graças à entrada inesperada dessas duas pessoas, que eram praticamente, figurativamente falando, seus chefes. Você deve estar a caminho, disse Yu Saiyong. A maneira como ela falava com Saijin e quando se dirigia a outras pessoas era completamente diferente. Não havia um pingo de emoção contido em sua voz indiferente. Para o último caso, sem entender o tom frio de sua voz, os dois mercenários começaram a destruir seus cérebros fervorosamente para lembrar o que haviam feito de errado. Infelizmente, houve. Eles alegaram que Saijin era o dono daquele site. Sentimos muito. Dois mercenários falaram em vozes pesadas e, de repente, ajoelharam-se no chão. Hã? O que você está fazendo de repente? Afobados. Saijin e o Saiyong acenaram com as mãos em pânico e, enquanto isso, Kim San-ho assistia ao processo, cheio de interesse. No andar superior de um determinado hotel. Dentro desta suíte de cobertura escuramente decorada, um programa de notícias estava sendo exibido inesperadamente em uma tela gigante de TV. O dragão azul ajudou as pessoas hoje também. O infame monstro que atacou a equipe de filmagem de KNS. O Ness foi morto pelo dragão. Este evento milagroso foi capturado em filme pelo corajoso repórter do KNS. Quero fazer dessa coisa meu bichinho de estimação. E aí? O que acha? Disse Batory. Diante das palavras de Batory, o apóstolo mordeu levemente o lábio. Ele meio que esperava esse resultado. Depois de ver o aparecimento daquela forma de vida desconhecida, Batory tinha essa coisa inexplicável de achar monstros mais adoráveis do que pessoas reais. Afinal, ah, ha ha ha. Bem, isso é. Estamos um pouco cheios de trabalho. Então, no momento, para domar um monstro desses, podemos acabar comprometendo muitos recursos. Minha senhorita. O apóstolo fez o possível para bater ao redor do arbusto. Mas o olhar de Batory, que era mais afiado do que a lâmina mais afiada, permaneceu apontando para ele. Eu sei disso. Mas bem, eu quero tanto. Então o que posso fazer? Além disso, essa criatura também matou meu Ness. Então, você não acha justo que esse bebê monstro assuma o lugar vazio de Ness na minha vida? Dentro do sangue dos vampiros, a energia demoníaca fluía naturalmente. Então,
Era incrivelmente raro ver um vampiro sendo atacado por monstros. Em vez disso, na maioria das vezes, houve casos em que eles eram bastante amigáveis uns com os outros. Bem, em vez de ser amigável, era mais como vampiros manipulando monstros usando sua magia única de sedução. É claro que o que você disse é centenas de vezes. Milhares de vezes. 10.000 vezes correto. Mas, que essa criatura parece poderosa demais para ser totalmente domada. Ei você! Você está tentando me dizer ou algo assim? É fácil para mim. Se for tão forte assim. E, além disso, ainda é um bebê. Não importa o quão resistente ele seja. Bata-o muito bem algumas vezes. E ele não vai lutar mais. Você não acha que será útil quando domarmos? E acima de tudo, Batorri apontou para a criança na tela da TV e lambeu seus lábios de maneira um tanto suspeita. Olha como é adorável. Olha ele batendo as sobrancelhas para parecer digno. Eu só quero mordê-lo tanto. Que ai! Vai morrer se você mordê-lo. Embora o apóstolo, de alguma forma, foi capaz de engolir de volta sua fala. Ele realmente sentiu vontade de se matar. Como ele iria capturar uma criatura que estava sendo chamada de divindade do Mar do Leste e rei dos oceanos infinitos? Também não era como se a própria Batorri fosse ajudar de qualquer maneira. Além disso, tenho certeza que até a senhorita vai gostar. Quero dizer, o senhor já possui 4 monstros de estimação, um basilisco, um Cerbero e você pode encontrar mais informações sobre o Dragão do Azur no site Uma Divindade de 4 Direções. Dragão do Azur. A cabeça de Batorri saltou em direção do apóstolo em um instante. Você ouviu isso? Certo? Sim. Minha senhorita. Este servo ouviu. Mas... Mas o quê? Você está aí esperando seu pescoço voar para fora de seu corpo? Ah. Isso. Isso é. Não. O. O apóstolo ficou ali hesitante, com o rosto agora quase cheio de lágrimas. Mas ele saiu correndo do quarto depois que Batorri pisou no chão com seu salto alto. Quase ao mesmo tempo. Ah! Kim Saidin estava no meio de perceber como um urso vivendo em um zoológico deve ter se sentido. Não importa o que ele fizesse, literalmente qualquer coisa, ele podia ouvir as pessoas levantando gritos de aplausos do lado. Quando ele balançou o rabo e pulou na água. Ah! Gritos de alegria se levantaram. E quando abriu bem a boca e bocejou. Arrem! Quando ele flutuou lá e não fez nada além de piscar os olhos. Ah! Sério? De onde diabos esse cruzeiro apareceu? Saidin arranhou a parte de trás de seu pescoço com seu membro dianteiro enquanto olhava para o navio cheio de pessoas que começaram a segui-lo há algum tempo. Ai! Assim como antes. Mais um grito de alegria. O véu. Vendo o rótulo TM na lateral do navio. Parecia que Johan Sung viu mais uma oportunidade e rapidamente começou uma nova linha de negócios assim que o Mar do Leste foi liberado. Mas... Full voo.
começavam a incomodá-lo. Saidin, o bebê Leviatã, soltou um longo suspiro. Ai! E isso foi seguido por mais uma onda de torcida. Ouvir a mesma coisa repetidas vezes o irritou tanto. Então Saidin cuspiu rancorosamente uma corrente de água. A corrente de água que disparava para o ar se abriu como um guarda-chuva e caiu sobre as cabeças de todos a bordo do navio. Kiaari! Mas, em vez de gritar, recompensaram seu trabalho árduo com aplausos e risos ainda mais altos. Esse foi um grande show exibido pelo Guardião do Mar do Leste, o Dragão Azul. O guia gritou alto. Quem poderia ser? Quando Saidin deu uma olhada. Por quê? Era Johan Sung. É claro. Saidin confiara-lhe um trabalho muito importante. Mas lá estava ele. A desfrutar de umas férias? A raiva ferveu na mente de Saidin de repente. Então ele disparou um fino e longo jato de água e bateu na parte de trás da cabeça de Johan Sung. Ah! Johan Sung soltou um grande grito enquanto se agachava no chão. Satisfeito, Saidin soltou um ronco. As pessoas que curtiam o cruzeiro nem se importavam com a condição de Johan Sung e continuaram a encher Saidin de apreço. Como uma parte. Ele soube mais tarde que Johan Sung estava realmente no navio naquele dia por causa de questões relacionadas ao trabalho. Todos os que estavam a bordo eram potenciais futuros investidores do mundo financeiro. Aparentemente. Nota: um peão é igual a 3,3058 metros quadrados.